Olá, este é um vídeo tutorial do PJE do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. O objetivo desta apresentação é traçar um panorama geral do andamento de uma petição inicial dentro do PJE. Para isto, acessaremos o sistema com os perfis de advogado, cartório e gabinete. Dentro do site do Tribunal de Justiça, devemos clicar em PJE. Acesse o sistema PJE. O acesso ao PJE se dá com a utilização de um token. Portanto, insira o seu token, aguarde carregar o certificado e após coloque a senha PIN, que é a senha do token. Neste momento, iremos acessar o PJE através de uma base de treinamento e o acesso a esta base se dá com a utilização de usuário e senha. Bom, estamos acessando aqui o PJE com usuário e senha, com o usuário de advogado. Estamos na tela principal do advogado, no painel do advogado ou procurador. Para o cadastramento da petição inicial, iremos acessar o menu Processo e clicar na opção Novo Processo. Abrirá a tela de dados iniciais, onde eu iniciarei o cadastro do processo. A primeira opção que eu tenho aqui é cadastrar o foro e a classe judicial. Então, eu coloco o foro e o exemplo utilizado será Porto Seguro. E a classe judicial que aparecerá aqui são as relacionadas na tabela do CNJ. Escolher, por exemplo, alimentos. Clico em incluir. Ao clicar em incluir, o sistema apresentará as demais abas que fazem parte do cadastramento de uma inicial. Estamos então na aba Assuntos. Os assuntos relacionados nessa aba são os vinculados à classe judicial escolhida anteriormente, que no caso foi alimentos. Eu posso adicionar quantos assuntos eu julgue necessário a esse peticionamento. Então, uma das formas de eu localizar o assunto é colocando o nome desse assunto no campo do texto ou procurando ele através do paginador. Uma vez encontrado, eu devo clicar no botão Adicionar. E aí eu posso adicionar, conforme eu disse, quantos assuntos eu julgar necessário. Se eu adicionei um assunto e verifico que eu adicionei erroneamente, basta eu clicar no botão Remover. E aí eu removo esse assunto da minha lista do peticionamento, sendo que esse assunto não pode ser o principal, eu não consigo remover o assunto principal. A próxima etapa seria então o cadastramento das partes. Aba Partes. O cadastramento da aba Partes envolve 3 polos: polo ativo, polo passivo e outros participantes. Dentro de cada um desses polos, eu devo cadastrar as partes e seus procuradores. No caso do polo ativo, o sistema já traz aqui o nome do advogado, porque foi o advogado que logou. Então, agora eu vou cadastrar a parte ativa referente a esse processo. Eu clico no sinal de mais referente à parte do polo ativo e o sistema vai abrir o primeiro passo desse cadastramento, que é o pré-cadastro. Aqui eu digo se o tipo de pessoa é física, e aí se for física eu tenho que colocar um CPF, se é jurídica, e aí eu colocaria se é um órgão público sim ou não, e colocar o número do CNPJ, ou um ente e autoridade. No exemplo que nós vamos utilizar aqui, eu vou cadastrar uma pessoa física. O PJE ele tem integração com a Secretaria da Receita Federal. Então, eu tenho que colocar o número do CPF e ele vai trazer aqueles dados básicos da parte. Coloco o número do CPF e clico em pesquisar. O sistema vai trazer o nome da parte e eu clico em confirmar. Abrirá o segundo passo, que é a complementação do cadastro. Ele é composto das informações pessoais,
dos documentos de identificação, da aba de endereços e de meios de contato. Esta tela tem que ser preenchida de acordo com as necessidades ali de informações do advogado, sendo que a principal delas seria a aba de endereços. Aqui é possível colocar o CEP ou buscar algum endereço que já esteja cadastrado no processo. No caso dessa parte que nós utilizamos, não existe nenhum CEP cadastrado para ela. Então, eu vou fazer aqui a busca com CEP. Ele buscou o endereço, seleciono ele e coloco apenas o complemento, que seria o número ou alguma outra informação referente a esse endereço. Posso também marcar o ícone endereço apenas para correspondência. Se eu não tiver o endereço da parte, eu coloco o endereço desconhecido. Mas nesse caso, a gente pressupõe que o advogado tem o endereço da parte autora. Então, clico em incluir e clico em inserir. Eu posso cadastrar quantas partes ativas eu quiser e quantos procuradores eu quiser também, de acordo com aquele processo que eu estou peticionando. Próxima etapa, então, seria o cadastramento do polo passivo. O cadastramento do polo passivo se dá da mesma forma que o cadastramento do polo ativo. A tela que aparece de primeiro passo é do pré-cadastro, então eu tenho também o tipo pessoa física, jurídica, ente ou autoridade e coloco o CPF. Aqui nessa tela existe uma peculiaridade que não tem na da parte ativa, do polo ativo, do autor, que seria esse ícone não possui esse documento. Então, para o tipo de parte réu, se eu não tiver o documento dele, eu posso clicar nessa opção. E aí o sistema faz a pergunta, possui algum outro tipo de documento? Eu digo sim ou não. No caso sim, eu teria que especificar qual seria esse outro tipo de documento, se é um título de eleitor, um RG, uma OAB, um registro de estrangeiro. Seleciono esse tipo e confirmo aqui com as informações, preencho os campos de texto com a informação desse documento. No caso de eu não possuir nenhum documento, eu coloco a opção não e informo o nome da parte. Clico em confirmar. Aparecerá segundo passo, que é a complementação do cadastro, que é uma tela idêntica do tipo de parte ativa. Então, eu tenho as informações pessoais, tenho os documentos de identificação, a aba de endereços e a aba de meios de contato, sendo que a mais importante, nesse preenchimento seria a aba de endereços. Aqui eu posso colocar o CEP. Se eu não conhecer o endereço do meu réu, eu posso colocar endereço desconhecido. No caso aqui, eu usei um CEP genérico, então ele trouxe a cidade e o estado. E aí eu tenho que complementar com o bairro e com o logradouro. Coloco o número e clico em incluir. E agora clico em inserir. Vamos para a próxima etapa, que é a aba características. Aba características. Nesta aba é possível selecionar as opções segredo de justiça, justiça gratuita, pedido liminar ou antecipação de tutela, colocar o valor da causa. Se possuir custas, basta clicar aqui e imprimir no site do Tribunal DAGE. Incluídas essas opções, agora é só clicar no botão gravar. É possível também adicionar prioridades ao processo.
Então, nós temos aqui criança e adolescente, deficiente físico, doença terminal, idoso e réu preso. Após selecionar a prioridade, se for o caso, basta clicar no botão Incluir. Iremos agora para a aba Incluir petições e documentos. A aba Incluir petições e documentos. É nesta aba que deve ser redigida a petição inicial. Ela pode ser redigida aqui dentro do editor de textos, ou se eu tiver essa petição já pronta, eu posso estar trazendo ela para essa tela. Como é que eu faço isso? Eu clico aqui em colar copiado do Word, copio, né, o meu documento e colo dentro dessa caixa e clico em inserir. Ou posso redigir a minha petição diretamente aqui no editor. Redigida a petição inicial, eu clico em salvar e o sistema complementará a tela com esse botão adicionar, que é onde eu irei adicionar os meus documentos em PDF. Cada documento em PDF tem que ter uma capacidade máxima de 1.5 MB. Adicionado esses documentos, eu clico em assinar documento. Assinado em modo teste. Próxima etapa é a última aba, Processo. Aba Processo. Nesta aba estarão incluídos todos os dados do processo que foram cadastrados nas telas anteriores. Então, eu tenho aqui os dados do processo, a jurisdição, a classe, o valor da causa. Os detalhes do processo, os assuntos que foram selecionados, polo ativo, polo passivo, segredo de justiça, justiça gratuita e pedido de liminar ou antecipação de tutela. Caso eu verifique nesta última aba que existe algum dado do processo que está incorreto, basta eu voltar para a aba, né, que se relacione àquela informação que eu queira corrigir. Feito isso, estando tudo correto, eu posso também verificar aqui na linha de documentos os documentos que eu associei a esse peticionamento. No caso aqui eu tenho a petição inicial, posso visualizar essa petição. Aqui sai a assinatura eletrônica de quem assinou a petição e o código de barras que traz veracidade ao documento. Tenho também o número de identificação desse documento. Todos os documentos que eu for anexar geram um número de identificação. Todos os documentos anexados também geram uma certidão. No caso da petição inicial, a certidão que é gerada é a de protocolo, comprovante de protocolo. Agora é só clicar em protocolar. Quando eu clicar aqui em protocolar, o processo já será distribuído. Então, já gerará o número de processo e o cartório para o qual ele foi distribuído. Se esse cartório já tiver configurado para ter uma audiência inicial, já sairá também a data e o horário dessa audiência. Reparem, então, que o meu processo não passará por um setor de protocolo, certo? A distribuição dele é automática, é feita pelo sistema. Então, vejamos. Pronto, processo distribuído com o número. Então, tem o número para a primeira vara de família de Porto Seguro. Nós iremos agora, então, ver como é que esse processo tramitará no cartório.